Nosso texto hoje, nós já lemos, é o texto do profeta Jonas, capítulo 3. Você pode, por favor, manter sua Bíblia aberta nesse texto, é o texto que nós vamos usar na nossa reflexão nesta noite. Nós estamos já estudando este texto, que é a história do pregador mais bem sucedido que fracassou. Por quê? Capítulo 1 diz que este homem usou toda a sua força e as artimanhas que tinha para fugir de uma ordem e de uma missão que Deus havia lhe dado. Deus disse para ele: vá pregar a Nínive. E a Nínive, essa cidade de Nínive, essa capital, simbolizava, significava para Jonas todo o mal que ele conhecia. Por quê? Porque toda a nação dele vinha sendo oprimida há anos pelo povo de Nínive, o povo babilônico e também o povo posteriormente assírio. Esse povo gerou para aquela cidade traumas terríveis. Para o povo de Israel, gerou muitas tragédias, muitas calamidades. E a malícia, a maldade desse povo chegou a um ponto que o próprio Deus disse que era insuportável para ele tolerar esse povo. Então eles pediram para que Deus pede para Jonas que Jonas fosse levar esta mensagem, esse anúncio de calamidade, que Deus iria exterminar, iria tirar da face da terra aquele povo por causa da maldade, por causa da malícia deles. E então Jonas, quando recebe esta proposta, essa missão de Deus, ele se desanima profundamente com esta missão. Por quê? Porque aquele povo, aos olhos de Jonas, ao que dá a entender no texto, não poderia receber uma bênção de Deus, de repente, sentir misericórdia deles. E como Jonas era um pregador, anunciava arrependimento, ele sabia que Deus era rico em misericórdia, é rico em misericórdia, e ele poderia pregar isso aos ninivitas, e Deus poderia sentir misericórdia deles, e Deus poderia não fazer este mal. E então ele pensou consigo: olha, se eu for lá e falar, e Deus se arrepender de fazer isso, Deus mudar de opinião, como é que eu vou ficar? E se Deus fizer isso mesmo, esta seria talvez a grande oportunidade de vingança contra aquele povo. Era melhor que eles fossem tomados de surpresa do que avisá-los com 40 dias de antecedência que Deus vai puni-los, porque eles merecem. E somado a isso, Jonas tem a oportunidade de ir para a Espanha, para Tarsis. E ir para lá significava ir pregar num porto riquíssimo, num lugar onde ele poderia adquirir renome facilmente, ele poderia adquirir riquezas, ele poderia ter uma vida completamente diferente. Porque ir para Nínive também significava correr risco de vida. Imagine, você chega para uma nação e diz: eu tenho uma mensagem para vocês, meu Deus disse que vai matar vocês daqui 40 dias, por causa da maldade de vocês. Normalmente nós temos histórias assim no Antigo Testamento, que quando um mensageiro vai levar um tipo de mensagem dessa, normalmente o inimigo manda decapitar, ou surra, ou tortura aquele mensageiro e manda de volta como um recado para quem mandou a mensagem. E então Jonas sabia muito bem que essas coisas todas poderiam acontecer com ele. Bom, resumindo, no capítulo 1, Jonas pega um caminho diferente. O texto diz que ele tentou fugir da face do Senhor. E eu falei para vocês que havia um mito naquelas terras, embora Jonas fosse um profeta e conhecesse o Deus a quem ele servia, mas havia um mito lá que para fugir da presença ou da face do Deus de um povo, bastava que você cruzasse a fronteira, que você fosse para outra região, e então você fugiria da face desse Deus. Jonas descobriu de uma forma muito terrível que não é assim com Deus. Ele fugiu num barco, Deus mandou uma grande tempestade, os marinheiros não sabiam o que fazer, lançaram sorte, descobriram que o problema do barco era Jonas. Jonas confessou o que ele estava fazendo, aqueles marinheiros temeram a Deus, creram em Deus,
mas para que eles não morressem, eles tiveram que lançar Jonas no mar. Então Jonas, no primeiro capítulo, está de pé, mas andando para longe da vontade de Deus, fora dos propósitos de Deus. O capítulo 2 nos mostra que esse Jonas que foi lançado ao mar, para que ele não morresse, Deus enviou um grande peixe que o engoliu. E ele passou neste grande peixe, dentro do estômago desse grande peixe, uma grande aflição. E nessa aflição ele clamou ao Senhor, e ele falou com Deus, e ele passou aquele tempo ali. Nós falamos sobre isso, falamos inclusive que isso não é uma questão improvável e impossível. Existem outros relatos na história de pessoas que viveram essa realidade, que sobreviveram. Jonas esteve lá, e no ventre daquele peixe Jonas orou. E o capítulo 2, então, nós temos um outro Jonas. Nós não temos mais um Jonas em pé, andando para longe de Deus, um pregador fugindo da sua missão, mas agora eu tenho um Jonas no capítulo 2, de joelhos, deitado, com água até a garganta, com algas enroladas no seu corpo, se sentindo um morto. E este Jonas, ele está se humilhando na presença de Deus, reconhecendo que ele errou, reconhecendo a grandeza, o poder, o governo de Deus sobre todas as coisas, clamando a Deus que Deus tenha misericórdia dele. Muito bem, e o que acontece no capítulo 3? Bom, antes de falar sobre o que acontece no capítulo 3, o último versículo do capítulo 2 diz o quê? Diz que aquele peixe foi até uma praia e vomitou Jonas e largou nessa praia. Provavelmente Jonas, ele foi largado um pouco para cima do porto de Jope, aonde ele tinha embarcado para Tarsis. Então Jonas, o peixe fez um grande favor para ele. Deus obviamente conduziu isso, mas deixou Jonas cerca de 30 quilômetros para cima da onde ele embarcou. Isso significa que já diminuiu a trajetória da viagem dele para Nínive. De onde ele pegou o barco, de Jope até Nínive, provavelmente numa viagem normal, você levaria 3 dias para chegar a Nínive. De onde Jonas estava, seria um pouquinho menos agora. Mas mesmo assim seria viagem de 2 dias. E o texto agora no capítulo 3 vai nos dizer que Jonas foi em 1 dia. Porque agora nós temos um outro Jonas. No capítulo 3, esse Jonas que foi vomitado na areia, provavelmente sem pelos, provavelmente com a pele muito branca, talvez mais alvo que a neve, porque ele esteve no suco gástrico, dentro do estômago, do ventre de um peixe durante 3 dias, e é provável que lá dentro do ventre deste peixe, ele tenha, como o outro caso, que é um caso agora de 1800, o homem perdeu toda a sua coloração e perdeu os cabelos também, perdeu a pigmentação da pele e os cabelos por causa do suco gástrico. Então, Jonas aqui parece mais um fantasma, mas fantasma ou homem, agora este Jonas, depois de ser vomitado por um peixe, descobrir que não dá para fugir de Deus, agora ele está de pé e ele está indo fazer o que Deus quer que ele faça. Então, o capítulo 3, ele nos fala sobre posturas. Posturas corretas diante de Deus. Capítulo 1, posturas erradas diante de Deus. Postura de Jonas era errada. Postura daqueles marinheiros tentando descobrir o seu destino através da sorte era errada. Postura que eles tinham tido durante toda a vida deles, longe, distantes de Deus, idolatrando outros deuses, era errada. E no capítulo 1 nós temos exemplos de posturas equivocadas. No capítulo 2 nós temos um exemplo de como Deus conserta os nossos erros, as nossas posturas equivocadas. E a palavra-chave do capítulo 3 então é postura, porque no capítulo 3 Deus levanta Jonas e Deus dá a ele, através dessa tribulação que ele passou, uma postura correta, uma postura que todo homem deve ter diante de Deus. E então, a lição para nós neste capítulo 3 é: como que eu devo me portar diante do Criador do universo, daquele que é soberano, daquele que é dono de todas as coisas, daquele que governa a minha vida, daquele que governa a minha história, que governa todas as... Como que eu devo me portar diante dele? Primeiro exemplo para nós está aí do versículo 1 até o versículo 4, que é a postura de quem? De Jonas, este pregador fujão, que ficou no estômago do peixe e agora foi vomitado, está de pé, e Deus volta a falar com ele pela segunda vez. E o que Deus diz para ele? Os versículos 1 e 2 diz: veio a palavra do Senhor,
segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A mensagem já tinha sido dada no capítulo 1. A sua malícia subiu diante de mim, a sua maldade, e por causa disso, dentro de 40 dias, eu vou ceifar a vida de vocês. Esta é a mensagem que Deus havia dado para aquele povo, uma mensagem dura, uma mensagem de fúria. Deus estava furioso e mandou Jonas clamar contra aquela cidade. Muito bem. O que Jonas faz quando Deus fala com ele isso? Imediatamente, Jonas levanta-se e vai para Nínive. Versículo 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ele não ficou discutindo, ele não ficou, mas Senhor, vamos conversar direito. É isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor tem certeza? Ou uma segunda postura muito comum nossa: Senhor, eu vou, mas o Senhor faz isso para mim. Senhor, eu quero ir, mas antes de eu ir, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver isso e resolver aquilo e aquilo outro. Jonas branco igual um fantasma. Nós sabemos disso. Jonas queimado por aquele suco gástrico do ventre do peixe. Jonas assustado. 3 dias provavelmente faminto. Uma série de problemas tinha na vida de Jonas. Provavelmente as roupas dele estavam acabadas. O cheiro, na cara está falando sinal aqui, o cheiro não precisa nem falar. Mas o fato é que se você for pensar que alguém que acabou de ser vomitado por um peixe não está numa boa, é muito difícil. Tá? Deus diz para ele: levanta, vá à cidade, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Ou seja, leva uma mensagem, e a mensagem é uma mensagem de exortação. Vai lá e faz isso. Jonas levanta e vai. Qual que é a postura correta diante de Deus? Não só para um pregador, como no caso de Jonas, mas para qualquer pessoa que conhece a Deus, que teme a Deus e que serve a Deus. Quando Deus fala algo comigo, seja através de uma pregação, seja através da leitura da Bíblia, seja no meu coração quando eu estou orando, eu não tenho que ficar questionando Deus, eu não tenho que ficar colocando condições para Deus, eu não tenho que ficar colocando para Deus empecilho, nem olhando para os obstáculos, nem citando para Deus uma série de problemas que eu tenho ou acho que eu tenho. Quando Deus deixa claro qual é a vontade dele para a minha vida, só resta uma coisa a fazer: levantar-se e ir fazer a vontade de Deus. Mas nós somos especialistas em arrumar desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E aí chega um ponto que Deus quase tem que fazer conosco igual ele fez com Balaão, né? Mandar uma mula para falar com a gente, porque ele vai falando de tudo enquanto é jeito. Fala pela pregação, fala pela palavra de Deus, fala pela oração, fala pelo conselho, fala de tudo enquanto é jeito, e o cara não se mexe. Aí uma hora Deus vai falar para você com um jeito que você vai ouvir. Na realidade, Jonas já tinha cometido esse erro outras vezes. Deus falou para ele, ele foi para outro lugar. Ao invés de, viu aquela tempestade toda, ao invés de se preocupar, não, foi dormir, ficou quietinho lá no canto. Aí quando ele está no ventre do peixe, daí não dá mais para ignorar Deus. E agora que ele tinha passado por essa experiência, Deus falou com ele, o que ele fez? Levantou e foi. Então, primeira mensagem para nós, que é uma mensagem muito óbvia, muito clara, muito objetiva. A mensagem é: Deus revelou para você a vontade dele para a sua vida, levanta e vai fazer a vontade dele. Não tem que ficar mais, e se não der, e se for assim, e se for assado, mas hoje eu não estou assim, hoje eu não estou... Esqueça. Quem é o Senhor do universo? Não é Deus? Quem governa todas as coisas? Não é Deus? Se Deus manda você fazer algo, vai lá e faça. Não sei se vocês vão lembrar agora, mas no relato em que Jesus entra num barco com seus discípulos e vem uma grande tempestade sobre o barco, ao ponto que os marinheiros, que deveriam ser experientes, se desesperam e vão acordar Jesus, porque estão a ponto de naufragar. Jesus acorda e diz para eles: homens de pequena fé. Em outro lugar, Lucas vai registrar como covardes. Por que Jesus fala dessa forma com eles? Aí, se você recordar um pouquinho, antes de entrar no barco, Jesus disse: passemos para o outro lado. Ou seja, era plano de Cristo ir para o outro lado.
olha, se eles tinham ouvido já Jesus falar que ele era o Filho de Deus, Jesus já tinha provado isso fazendo inúmeros milagres, inclusive naquela tarde, uma multiplicação de pães. Jesus já tinha dado todas as provas que eles poderiam querer de que ele era o Filho de Deus. Ora, se o Filho de Deus quer atravessar um lago, que por ser grande demais, acabamos chamando ele de mar, olha, um lago não pode ser mais poderoso do que Jesus, nem um vento, nem uma tempestade. Mas eles simplesmente duvidaram do poder de Deus, da vontade de Deus, e por causa disso eles receberam uma repreensão severa de Jesus. Ele falou assim: vocês são tardios para crer, vocês são homens de pequena fé. Mas Jesus fala para o vento se acalmar, a tempestade passa e tudo volta. E aí eles dizem: nossa, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus que tinha dito: passemos para o outro lado. Se ele falou que vai passar, e não há quem mude a palavra de Deus. E é isso que nós temos que crer. Essa convicção, ela tem que estar presente minuto após minuto na nossa vida, porque o dia inteiro nós somos inclinados pelo Espírito Santo de Deus para fazer coisas, e muitas delas nós resistimos, nós não queremos fazer. Por quê? Porque nós duvidamos. Talvez uma das maiores dúvidas é quando Deus manda a gente ajudar alguém, né? Ou dar alguma coisa para alguém, né? Você fica: vou, não vou, dou, não dou, ajudo, não ajudo. Você fica naquela: mas se Deus falou com você, é para você fazer. Então, a mensagem aqui é postura. Qual a postura que eu tenho que ter diante de Deus? É postura de obediência. Deus mandou, a garantia é Ele. Não é igual o Paraguai, nem o boliviano, a garantia sou eu. Não, é Deus. Deus mandou você fazer, vai lá e faça. Deus mandou você confiar, vai lá e confia. Deus mandou você entrar, entra. Não é loucura, não. É confiança, é obediência e é fé. Essas coisas devem estar no coração daqueles que conhecem a Cristo, que temem a Deus e que se chamam cristãos. E aí veja: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Algo muito interessante nesse texto que aparece agora é isso: cidade muito importante diante de Deus. Veja, a explicação para toda essa história aparece aqui. Deus tinha um relacionamento de Senhor da nação de Israel. Ele dizia: eu sou o Deus dessa nação, e essa nação é minha, é povo meu. Não há no Antigo Testamento ordem para a proclamação do Evangelho a outras nações, mas sim para os estrangeiros que viessem para dentro de Israel. Esses não só tomavam conhecimento da mensagem da aliança, mas eles também, os seus filhos que nascessem ali dentro de Israel, tinham direito à aliança. Mas aqui neste caso específico, nós temos Deus tendo uma relação específica de amor e de consideração por aquela cidade. Quantas cidades impenitentes não tem no Antigo Testamento? Muitas. Muitas cidades. Mas Deus tem algo especial para Nínive, principalmente para aquela geração que estava lá. Deus diz: não, essa cidade é muito importante diante de Deus. Ou seja, havia uma consideração de Deus especial por aquela cidade. Então, quando Deus cobra essa postura de Jonas, faz Jonas passar por tudo aquilo ali, não era sem razão. Porque Deus tinha um motivo muito especial. Havia uma importância na história daquelas pessoas para Deus. Então, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, não é por um acaso. Quando Deus toca no meu coração para acudir uma pessoa, não é por um acaso. Existe importância nisso. Então, tira o acaso, tira o destino, tira a sorte, tira o azar da sua história, da sua rotina, do seu dia a dia, das suas questões domésticas. Não existe isso. Existe governo de Deus, e quando Deus me inclina a passar por alguma coisa, ou a fazer alguma coisa, é porque é de grande importância para Deus. Ir à cidade de Nínive poderia não ser importante para Jonas,
poderia não ser importante para Israel, mas era importante para Deus. E depois, consequentemente, isso se torna importante para Israel, porque se você pega a capital dos algozes de Israel, e essa capital inteira se converte, quem vai ser o maior beneficiado com isso? O próprio povo de Israel. Pense depois dessa conversão, quantos escravos que não foram mandados de volta para Israel? Quantas coisas ruins que deixaram de acontecer com Israel por conta da conversão desse povo. Mas o fato é que muitas vezes nós não consideramos essas contingências todas. Nós pensamos só no nosso próprio umbigo, no nosso conforto, na nossa vontade, e Deus desafia a gente, vá fazer tal coisa. Você fala, mas não sei, mas aquilo outro. Queria dar uma equação para vocês aqui, que para mim ela é extremamente esclarecedora para entender a vontade de Deus. Olha, nós estamos num planeta com mais de 7 bilhões de habitantes. No nosso país tem milhares, centenas de milhares de igrejas. Na nossa cidade, para ser mais exato, 130, da última contagem, 133 igrejas. Somos aqui quase 90 mil habitantes. Se você está numa igreja, numa quarta ou num domingo, para ouvir uma mensagem, você ouve uma mensagem, não é um acaso. O que você está ouvindo é para você mesmo. Mas tinha 200 pessoas lá na igreja, tinha 30, tinha 40, tinha 100. Estavam lá todos aqueles que Deus queria dar esse mesmo recado para essas pessoas. Mas isso que o senhor está falando é para a minha vida? Lógico que é, porque se não fosse eu não estaria aqui de jeito nenhum. E se não fosse esse recado, eu não estaria aqui. Deus colocaria outro com o recado que Ele gostaria de dar para vocês. A questão toda é postura. Qual a postura que eu vou assumir diante da mensagem que Deus está me dando? Essa é a questão. Então, o Senhor tem nos chamado nesses dias para uma série de coisas. Vou pensar aqui na nossa igreja. Nós temos sido desafiados para o quê? Nós temos sido desafiados para sermos mais comprometidos com a obra do Senhor. Qual a postura que eu vou ter diante desse desafio? Nós temos sido desafiados, por exemplo, a entregar as Bíblias, evangelização. Olha, por que Deus está nos desafiando a fazer isso? Será que não é porque a grande cidade de Itapeva é muito importante para Deus? E por isso Deus coloca no coração de algumas pessoas comprar Bíblias, doar Bíblias, gravar CD, doar CD, para que isso seja entregue, seja colocado na mão das pessoas, para que elas ouçam a mensagem, creiam e sejam convertidas a Cristo Jesus. Então, o que está faltando nesse processo todo? Não está faltando Deus falar, porque Ele está falando. Não está faltando Deus prover as condições para que a vontade dEle seja executada, porque Ele está provendo. Ele é o Senhor dos senhores. O que está faltando nessa equação? A minha postura correta diante do desafio que Deus está propondo para a minha vida. Então esse capítulo 3 é um capítulo de posturas. Deus nos chama a posturas corretas diante dEle. Primeiro capítulo, Jonas pegou uma postura completamente equivocada, fugiu. Segundo capítulo, Deus colocou ele no lugar certo, fez com que ele ficasse de joelhos, humilhado. Terceiro capítulo, ele tem uma segunda oportunidade. E o que ele faz com essa segunda oportunidade? Deus diz para ele, vá. Ele vai, levanta e vai. O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado e com os desafios que Ele tem nos dado? Essa é a mensagem para você. Para a minha vida, para a sua. A partir do versículo 5, aliás, terminando ali a primeira parte, o versículo 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele foi lá. Eu não acredito que ele estava muito animado com a pregação, não. Ele estava lá, contrariado. Acredito que ele chegou lá, algumas questões. Imagino que ele deve ter chegado lá vermelho igual um pimentão, porque branco, por causa de ter perdido a pigmentação no estômago do peixe. Perdeu já a camada protetora natural da pele. Roupa ele deve ter conseguido pelo caminho alguma coisa e deve ter tido lá. Mas de duas uma. Ou ele foi muito encapotado, chegou lá, parecia um fantasma de tão branco. Ou ele tomou sol, chegou lá, parecia um pimentão de tão vermelho. Mas natural ele não chegou. E a mensagem que ele levou não é uma mensagem de
culto de domingo à noite, que o pastor vem todo animado, contente, conta ilustração. Não, a mensagem dele é o seguinte, ó, se arrependam porque em 40 dias vocês vão morrer. Essa é a mensagem. Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, mandou vir aqui para dizer para vocês que se vocês não se arrependerem, em 40 dias vocês vão morrer. Começou a falar isso nas ruas, começou a percorrer. Ele não começou pelo palácio, ele começou pelas ruas, entregando a mensagem. Era um grande pregador, não sei se ele estava pregando o melhor dos seus sermões, mas ele estava entregando uma mensagem. E acredito com um pouquinho de emburramento, alguma coisa assim, por causa de tudo que ele já tinha passado o estado dele. Mas o resultado foi fantástico. Versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha que coisa fantástica. Qual foi a postura daqueles que ouviram a mensagem? Eles atenderam a mensagem imediatamente. Então o capítulo 3 é um capítulo de posturas corretas. Um povo mau, um povo ímpio, um povo malicioso, um povo que não acreditava em Deus, um povo que não conhecia Deus, que não tinha relacionamento com Deus, um povo que não tinha religiosidade. Houve um cidadão que chega lá, todo esquisito, começa a anunciar assim, olha, vocês vão morrer em 40 dias, porque Deus não suporta mais a malícia de vocês. E o que esse povo faz? Esse povo, eles imediatamente ouvem a mensagem, se arrependem e proclamam um jejum entre eles, começam a fazer jejum, largam a comida, porque eles querem fazer alguma coisa diante de Deus, eles querem demonstrar com a sua postura que eles entenderam a mensagem, que eles creram e que eles não querem morrer. Isso foi se espalhando, dos velhos às crianças, todos começaram a fazer isso. E isto foi se alastrando pela cidade, e a notícia chegou ao rei de Nínive. E aí, né, você poderia imaginar o seguinte, olha, tudo bem, esse povo aí eram os plebeus, eram as pessoas simples da cidade, então eles ouviram a mensagem, logo foram se convertendo, foram atendendo. Mas isso, quando chegar na corte, o pessoal mais intelectualizado, o pessoal com uma condição melhor, eles não vão embarcar nessa. Mas foi exatamente o contrário. Quando chegou na corte, o próprio rei levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Só um esclarecimento. Essa era a postura do povo palestino, demonstrar que eles estavam arrependidos de alguma coisa, que eles estavam se humilhando. Era rasgar as suas roupas e assentar-se sobre as cinzas. Então o rei, quando fica sabendo disso, ele também assume uma postura correta diante de Deus. E o que nós vamos ver a partir aqui do versículo 5, é só isso, é um povo que se arrepende. Eles assumem posturas diante de Deus que são corretas e que devem ser, inclusive, imitadas por nós. Pelo menos aqui no exemplo deles, que agora nós passamos a falar de outros personagens, dos ouvintes da mensagem que Jonas pregava, o que eu posso dizer sobre a postura deles diante de Deus? Primeiro, eles assumiram uma postura de que era possível fazer alguma coisa para mudar o quadro da vida deles. Porque imagine que você tem dois caminhos, quando alguém chega para você e fala assim, uma catástrofe vai acontecer. Deus vai acabar com vocês em 40 dias. Só tem duas coisas que você pode fazer nisso daí. Ou você vai curtir e aproveitar os seus últimos 40 dias fazendo tudo que te der na cabeça, ou você vai usar todos esses 40 dias para tentar fazer Deus mudar de opinião. Não tem outra coisa a fazer. Aliás, até teria. Poderia simplesmente ignorar isso e achar que isso não era verdade. Mas no quadro aqui, o que esses homens fizeram? Eles, diante daquela iminente catástrofe, eles assumiram uma postura de buscar uma solução, uma mudança, para que aquilo não se abatesse sobre eles. Então todos eles, a uma só, eles se humilharam, eles creram, eles se humilharam e eles jejuaram. Eles fizeram isso durante aqueles dias todos, porque eles acreditavam que algo podia acontecer. Algo ainda muito interessante é que o rei, ele não só decretou que as pessoas fizessem jejum e fossem sujas com cinza, mas ele mandou que os animais também, animal não podia pastar, não podia beber água, nenhum, nem o boi, nada disso. Todos eles, a nação inteira, ele queria demonstrar diante de Deus que não havia nenhum ser vivo naquela nação que não estivesse arrependido e buscando em Deus uma segunda oportunidade.
Não é comum ver isso. Aliás, esse é um ato extremamente singular. E então, além disso, eles assumiram uma outra postura diante de Deus. Eles abandonaram os seus prazeres e até as suas necessidades naturais. Então a ideia do jejum é isso. Talvez eles viviam lá se enchendo de vinho, se enchendo de bebida, fazendo orgias, fazendo uma série de coisas. Eles abriram mão de todos esses prazeres. Abriram mão do quê? Eles tinham que comer e beber todos os dias. Eles abriram mão também de cumprir ou de saciar as suas necessidades naturais. Isso aqui diz muito para nós hoje em dia. Sabe por quê? Porque nós estamos ouvindo mensagens, muitas vezes, seja através do rádio, seja lendo a palavra de Deus, seja ouvindo uma pregação, mensagem de exortação da parte de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós ouvimos uma mensagem que Deus nos exorta. Eu não vou contar aquela equação de novo para vocês, mas é fácil lembrar, se você está ouvindo uma mensagem dessa, não é por um acaso. O Deus que governa todas as coisas é o Deus que colocou você e essa mensagem no mesmo lugar para que você ouça. Agora, sabe o que é terrível? É que nós ouvimos as mensagens mais duras e mais exortativas nesses últimos dias e a gente simplesmente sai e faz de conta que não tem nada a ver com a gente. E não muda em uma vírgula a postura de vida. Continua exatamente o mesmo. Eu fiz uma continha aqui há algum tempo atrás, eu gosto de fazer. Mas se você vai à igreja uma vez por semana, durante todo o ano você foi à igreja 52 vezes. Se você ouvisse todas essas mensagens e tomasse uma atitude diferente, correta diante de Deus, para cada mensagem que você ouviu, quantas mudanças daria na sua vida durante o ano? 52 mudanças. Agora, olha para o ano passado e tenta lembrar quantas coisas mudaram na sua vida no último ano. Eu estou pensando em alguém que veio uma vez na igreja. Imagine alguém que frequenta quarta-feira, o domingo, só um dos cultos. Não vem 2 vezes no domingo, vem só um. Já são 104 cultos por ano, 104 pregações, 104 lições. Então, pelo menos 104 coisas diferentes, mudanças na minha vida. Mas suponhamos que você venha na igreja 2 vezes por domingo. Então já são 156 no ano. O grande problema nosso é que nós ouvimos e não fazemos o que Nínive fez. Nínive ouviu e creu e tomou atitude. E a atitude deles é assim: Senhor, nem comer nós vamos mais, nem beber nós vamos lá, porque se nós vamos morrer daqui 40 dias, não há mais por que sentir prazer, festejar, fazer qualquer uma dessas coisas. Não há nem por que comer ou beber, porque nós vamos perder tudo daqui 40 dias. Então, tudo o que nós pudermos fazer, que estiver ao nosso alcance para fazer hoje, nós vamos fazer, porque daqui 40 dias não há mais nada que ser feito. A questão é, Deus tem falado quantas coisas com você, mas nós não ouvimos, não damos valor. Eu deveria largar tudo, largar os meus prazeres, largar os meus hobbies, largar tudo, para atender o que Deus está me chamando a fazer. Porque essa é a postura correta diante de Deus. Devo me arrepender dos meus pecados. Devo fazer tudo que estiver ao meu alcance para mudar. Inclusive me privar de prazeres transitórios e até de questões de necessidades naturais. Simplesmente para atender aquilo que Deus está requerindo de mim. Porque é isso que é justo. A não ser que eu não queira ter o mesmo resultado que Nínive teve. Nínive teve um bom resultado. Além disso, ainda nessa postura que Nínive assumiu diante de Deus, eles buscaram com humildade e não com soberba uma resposta de Deus. Eles já tinham crido, se arrependido, já tinham decretado o jejum, mas ainda assim eles foram lá e rasgaram suas roupas, se sujaram de cinzas e ficaram aqueles dias todos andando maltrapilhos e humilhados. Por quê? Porque eles queriam demonstrar diante de Deus que eles não eram nada.
e que eles precisavam do socorro de Deus. Humilhação. E às vezes Deus fala alguma coisa com a gente e a gente sai assim, ó. Ou não é comigo, foi com fulano. Ou, se fulano de tal estivesse lá hoje. Faltou fulano estar aqui. E acreditem se quiser, tem gente que tem a cara de pau de vir falar isso para mim. Ô pastor, imagine se fulano estivesse aqui hoje. Tem? A questão é, olha, Deus falou com você. Não queira passar essa mensagem para outra pessoa. Transferir a responsabilidade para outra pessoa. Segundo, faça alguma coisa. Assuma uma postura. Acredite que as coisas podem mudar. Faça algo para demonstrar que você está comprometido com o que você ouviu. Além disso, se humilhe, porque a pessoa que está falando com você, esta mensagem que está chegando no seu coração, ela tem como origem o Senhor do universo. Eu tenho vários motivos para me humilhar. Primeiro, eu tenho que me humilhar por quê? Porque se Deus, que é o Criador do universo, toma conta da vida de cada um desses 7 bilhões de seres humanos, e de cada um dos bilhões de seres vivos que existem no universo, governa esse universo inteiro, minuto após minuto, segundo após segundo, nem um fio de cabelo cai na minha cabeça sem que Ele tenha conhecimento. Esse Deus que governa todas essas coisas, Ele se dá o trabalho de falar comigo. O mínimo que eu posso fazer é me humilhar diante dEle, até para agradecê-lo e para louvá-lo por Ele, do seu trono de glória, se inclinar para ver o que se passa comigo. Eu devo me humilhar diante dEle, por quê? Porque se Deus está cobrando alguma coisa de mim, quem sou eu para não tomar uma atitude diante de Deus? Terceiro, eu devo me humilhar por quê? Porque se Deus está me repreendendo, eu sou o pior de todos. Porque se a minha maldade chegou ao ponto de incomodar Deus, quem sou eu para levantar o meu nariz e empinar a minha cabeça como se eu fosse alguma coisa? Eu não sou nada. Diante de Deus nós não somos absolutamente nada. Nós só andamos e nos locomovemos porque o sopro de fôlego de vida de Deus está em nós. Se tirar esse fôlego de vida de Deus, eu volto a ser pó, na mesma hora. Hoje estava passando lá uns VTs lá com o velório da Dama de Ferro, da ex-ministra inglesa Margaret Thatcher. E aí? Essas alturas, esse horário já foi cremada, já virou pó. Ela não passa mais de um nome e de uma imagem em vídeos que vão ser assistidos, mas não fala mais, não anda mais, não tem nenhum poder mais, não passa de pó. E mais cedo ou mais tarde alguém bate no vasinho lá e derruba e quebra, se tiver em algum lugar, e o pó some. Pó, é isso que nós somos. Então quando Deus se dá o trabalho de falar alguma coisa comigo, o mínimo que eu posso fazer é tomar uma postura correta, é me humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é o Senhor dos Senhores. E que se Ele está falando comigo, eu devo me curvar diante dEle. Se Ele está falando comigo, é porque Ele tem um propósito para a minha vida. E para que esse propósito aconteça, em primeiro lugar, Deus tem que ver que eu estou de fato arrependido, comprometido com uma mudança, querendo, almejando a misericórdia de Deus para a minha vida. Então a mensagem do capítulo 3 é postura. Qual é a minha postura diante de Deus? Quando Deus fala comigo, quando Deus toca o meu coração, quando Deus me desafia, quando Deus me dá uma missão, quando Deus me dá uma mensagem, o que eu faço com isso? Nínive deu um exemplo do que fazer quando Deus fala com você, quando Deus te repreende, quando Deus te exorta. Nínive creu naquela mensagem, Nínive lutou para mudar aquele quadro, Nínive se humilhou diante de Deus, Nínive proclamou jejum, fez alguma coisa para mostrar o quanto eles estavam comprometidos e tocados com aquilo que eles ouviram. Jonas e Nínive são para nós, no capítulo 3 de Jonas, um exemplo de como nós devemos nos portar diante do Senhor e daquilo que Deus fala conosco. Não ignore Deus. Não ignore a mensagem de Deus para a sua vida.
Você, assim como Nínive, é muito importante para Deus, senão você não estaria ouvindo a mensagem dele aqui. Agora, o que Deus espera da sua vida? A mensagem para Nínive naquele dia foi: se vocês não se arrependerem, em 40 dias, vocês vão morrer. Deus não me mandou dizer essa mensagem, nem para vocês, nem para mim mesmo. Mas eu suspeito que o capítulo 3 seja uma pista do que Deus queira falar conosco. E eu acredito que Deus está falando conosco a respeito das posturas que nós temos assumido diante dele, e diante de tudo que nós temos ouvido dele. Quantas coisas Deus tem me ensinado e ainda assim eu tenho continuado negligente. Quantas coisas Deus tem me alertado e ainda assim eu tenho continuado relapso. Quantas coisas Deus tem dito conosco nos últimos dias e nós continuamos simplesmente como se nada estivesse acontecendo. Guarde essa palavra e leve ela com você nesta noite. Postura. Qual a sua postura diante de Deus? Aqui nós temos um pregador em pé, depois de ter sido ajoelhado pela mão poderosa de Deus. Um pregador de pé fazendo a vontade de Deus. E uma cidade inteira de joelhos, clamando pela misericórdia do Senhor. Em ambos os casos, posturas corretas diante de Deus. Em ambos os casos. Hoje, Deus nos chama a assumir uma postura correta diante dele. Talvez a minha seja de arrependimento, a sua também, talvez seja essa também. Talvez a sua postura seja de se levantar e dizer assim: Senhor, eu estou pronto para ir e fazer o que o Senhor quer que eu faça. Talvez a postura que você tenha que assumir diante de Deus hoje seja: Senhor, eu creio, porque o Senhor já falou comigo muitas vezes e agora eu creio. Eu não sei qual que é, mas veja bem como você tem se comportado diante do Senhor e que postura você tem assumido diante dele. O resultado do que Nínive fez está aí no versículo 10. Olha que coisa extraordinária. O versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram. Maravilhoso. Deus está atento ao que nós fazemos. Viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. Como eles mudaram de vida. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então aqui é um paradoxo de tempo aqui. Provavelmente esse versículo, ele narra a história não de um dia, mas ele narra a história desses 40 dias, dizendo assim: olha, Deus viu tudo o que eles fizeram, como eles se portaram, a postura que eles assumiram, e Deus mudou de opinião. Deus não quis mais fazer aquilo. Existe aqui um debate sobre a questão da imutabilidade de Deus, e a resposta ela é muito simples, ela é óbvia. Deus é imutável, Deus não muda. Agora o que acontece aqui é que isso aqui cumpriu um propósito eterno de Deus. Então nós não temos palavras para explicar como isso funciona dentro do tempo. Então nós falamos que quando um autor bíblico usa a palavra se arrependeu para Deus, ele está usando uma figura de linguagem assim como nós usamos para a natureza. Mas assim, olha, hoje a natureza está tão feliz que parece que ela está cantando e batendo palma. Não, a natureza não bate palma nem canta. Nós estamos dando para ela reações, atitudes humanas para descrever algo que nós estamos percebendo. A mesma coisa, quando nós falamos que Deus se arrependeu, nós estamos usando uma figura de linguagem chamada antropopatismo, quando eu dou para Deus sentimentos que são humanos, para explicar alguma coisa que a gente não compreende muito bem. Deus falou que ia destruir, eles se portaram de uma forma diferente, e daí Deus não destruiu. Óbvio que isso tudo estava nos planos e nos propósitos eternos de Deus. Por quê? Porque o versículo 3 diz que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Então Deus já tinha traçado aquela história de tal maneira que cada um dos personagens aqui fez exatamente como era para ser feito, para que o resultado fosse aquele. Deus perdoou o pecado daquela cidade e poupou aquela geração de ser morta por causa dos seus pecados. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus está atento às posturas que nós assumimos. Não tem circunstância fechada. Você, não tem mais jeito para mim, pastor, acabou, está encerrado. Eu já fiz tanta coisa que não tem mais jeito. Eu posso rasgar minha roupa, posso me sujar de cinza, posso fazer uma série de coisas que não vai mudar mais. Deus fechou os céus, está tudo cinzento, está tudo escuro contra a minha vida. Não existe isso. Existe sim o fato de que se Deus está te chamando ao arrependimento,
Se Deus está te chamando a uma postura nova diante dele, é porque Ele te vê, Ele te conhece e Ele quer de você uma postura diferente. Assuma isso e você verá que Deus fará aquilo que Ele prometeu fazer com a sua vida. Que Ele fará coisas que você nem imagina. Ele fará coisas que você jamais sonhou que Ele poderia fazer na sua história. Mas assuma uma postura diante dele. Acredite na mensagem. Um fato muito interessante para mim, para encerrar este capítulo com vocês, é que essa nação era uma nação ímpia, e de repente, como que pode uma nação ímpia, provavelmente ateia, ou talvez idólatra, crendo em outros deuses, ouve uma mensagem de um cidadão que diz: olha, o meu Deus diz que vai destruir vocês. E eles simplesmente acreditam, sem debate, sem estudos para comprovação, sem provas dessa mensagem da existência desse Deus. Eles creram. Porque crer é algo que não depende de razão, não depende de estudo científico, simplesmente depende de assumir essa atitude, de crer. É uma postura diante de Deus. Eu creio. Deus está falando com você, é a vontade dele. Creia, assuma uma postura diante dele. E o resto, você verá que Deus vai fazer. Então o capítulo 3 para nós é essa mensagem. Este profeta, agora voltando no todo da história, lembra, esse profeta, eu dei aqui um apelido para ele, o pregador mais bem sucedido que fracassou. No capítulo 3, ele está fazendo tudo certinho, e aqui ele está sendo extremamente bem sucedido. Lá no barco, sem pregar, os marinheiros se converteram. Aqui na cidade, pregando, talvez até com má vontade, todo mundo se converteu. E por que que então esse pregador, ele foi mal sucedido? Venha semana que vem no capítulo 4 e vocês vão descobrir por que que ele foi mal sucedido. Porque agora, no capítulo 3, ele pode ser considerado o melhor pregador de todos os tempos. Porque foi lá, pregou em uma cidade inteira, do rei ao plebeu. Todos foram convertidos. Semana que vem, então, eu quero chamar vocês aqui para a nossa última mensagem em Jonas. Mas, até lá, fica esse desafio para o nosso coração. Analise, avalie as posturas que você tem assumido diante de Deus e de tudo que Deus tem falado com você. Nós temos que fazer isso. Porque não adianta a gente ir só frequentando a igreja, ouvindo, sem nunca assumir uma postura diante de Deus. Senão a gente vai ficar a vida inteira frequentando a igreja e não vai mudar nada na vida da gente. Essa cidade não frequentou nem um dia a igreja. Mas uma pregação que eles ouviram mudou radicalmente a vida deles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos em primeiro lugar pedir perdão ao Senhor por tantas mensagens, tantos recados que o Senhor já nos deu, e nós simplesmente, ó Deus, continuamos a agir como se não tivéssemos ouvido nada, não tivéssemos sido chamados à atenção, exortados, não tivéssemos sido consolados, ensinados, edificados. E, ó Deus, talvez de fato essas coisas não tenham acontecido, porque nós simplesmente ignoramos. Ó Deus, em face à atitude, tanto de Jonas agora, no capítulo 3, quanto também, ó Deus, daquela cidade de Nínive, que se arrependeu, que creu na mensagem, que, ó Deus, se humilhou, que assumiu um comprometimento verdadeiro diante de Deus, uma postura prática e real diante do Senhor. Em face a isso, ó Deus, que o Senhor também nos ajude, diante de tudo que temos ouvido, aprendido, das coisas que o Senhor tem falado conosco, nos ajude a assumir uma postura diante do Senhor, ó Deus, a sermos sérios diante do Senhor, a sermos, ó Deus, honestos diante do Senhor, a assumirmos compromissos reais, verdadeiros diante do Senhor. Ó Deus, pedimos isso porque não podemos ser simplesmente frequentadores, não podemos assistir um culto e ouvir uma mensagem como nós assistimos um programa de televisão ou como qualquer coisa assim, sem nenhum tipo de comprometimento, sem nenhum tipo de envolvimento. Nós não queremos isso para a nossa vida, Deus. A igreja não é um lazer para nós. A igreja é um lugar de edificação. É um lugar, ó Deus, onde nós somos chamados ao centro novamente. É um lugar onde nós somos reorientados. Então, ó Deus, que o Teu Santo Espírito promova essas coisas em nós, apesar de nós. Tira de nós, ó Deus, a preguiça, a insensibilidade.
Tira de nós, ó Deus, essa formatação que às vezes nós temos e nós não conseguimos mudar nada nesse formato. Transforma a nossa vida, ó Deus. Toca naquelas áreas que são delicadas na nossa vida, ó Deus, para que haja mudança, para que haja comprometimento, como aconteceu lá em Nínive, que aquelas pessoas mudaram de atitude, mudaram de postura diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Pedimos isso a Deus, porque cremos que este é um assunto extremamente importante para cada um de nós. Porque todos nós, ó Deus, sabemos que temos fraquezas, temos dificuldades em várias áreas da nossa vida. E, ó Deus, se o Senhor não nos ajudar na mudança, ó Pai, por nós mesmos nós nada podemos fazer. Então nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude. E que isto, ó Deus, seja para a glória do Senhor. E que seja também para o nosso bem-estar. Pedimos isso a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Um bom final de semana para vocês. Temos as programações no final de semana, participe. E na próxima quarta-feira o capítulo 4 de Jonas, para nós encerrarmos.